Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite, né? Dentro de alguns instantes vamos iniciar a nossa aula só, aguardando a galera acabar de chegar e a gente começa com tudo, beleza? Agora sim, chegando em definitivo, transmissão de jogo, né? Quase isso, só que não, né? O jogo da vida, né, gente? Boa tarde a todos vocês, depois de 15 dias, né? Na última sexta-feira nós não tivemos aula, né? Motivo aí justíssimo, né? Dia Santo, sexta-feira da Paixão, mas hoje já estamos na ressurreição, forças revigoradas. Parabéns para você que continua conosco, né? Sei que a turma aí está passando aí por uma turma preocupada, o que faz, o que não faz. Ó, tem novidade para vocês daqui a pouquinho. Aguarda aí que a equipe Papiro vai entrar em contato contigo. Já já tem novidade legal para você permanecer com a gente e a gente com vocês e nós quatro fazendo aí, tocando o nosso barco, beleza? Aguarda que tem novidade para quem tá junto com a gente aí, quem pretende continuar junto, tá? Até você que está pensando lá, desanimado, aguenta um pouquinho que quem tem novidade vai valer a pena, beleza? Bom, hoje nós vamos continuar nossa aula. Na nossa última aula a gente falou sobre os pronomes pessoais, não é verdade? Então a gente vai pegar hoje a segunda parte dos pronomes pessoais no que diz respeito à colocação pronominal, beleza? Então, no estudo de colocação pronominal a gente vai trabalhar especificamente com os pronomes átonos, né? Então vamos relembrar? Eu estou falando dos pronomes pessoais, então vamos lá, eu sou o professor Sérgio, né? E vamos falar então hoje de colocação, escapou aqui, né? Pronominal. E a chamada colocação pronominal clássica, né? Então, a gente vai falar especificamente dos pronomes pessoais, né? O que são os pronomes pessoais? A gente viu na nossa última aula, né? Aqueles que substituem a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, elas, entrando aí como pronomes pessoais, né? E nós vamos ver também que ali foram os retos, né? Mas hoje nós vamos falar dos pronomes pessoais oblíquos. Mais especificamente, os pronomes pessoais oblíquos átonos. Aqueles que apoiam-se no verbo para serem expressos, tá? Aqueles que se apoiam no verbo para serem expressos. Exemplo, a gente vai ter ali, por exemplo, primeira pessoa, o me, me, o segundo, ti, terceira pessoa, si, o, alhe. Então, o alhe vai estar muito na nossa captura hoje. Nos, vos, os, as e lhes. Então, esses são os pronomes que nos interessam no dia de hoje, certo? Bom, pessoas, quando eu falo então em colocação pronominal clássica, né, a gente vai esbarrar em três nomes que parecem estranhos, né, mas que tem aí uma força de atuação e de uso muito grande na língua, que é os fenômenos chamados próclise, um fenômeno chamado
mesóclise e um fenômeno chamado ênclise, né? Então, já nesses nomes a gente observa que tem uma parte que repete, que é clise. Clise, clítico, né, da palavra grega, quer dizer pronome, né, aquele que está no lugar do nome. E ali eles foram prepostos por preposições gregas, né, todas elas. O pró, né, o meso e o en. Então, é o clítico, é o pronome, por exemplo, na palavra precedido da preposição pró. Então, nós vamos dizer que o pronome vem antes, porque pró quer dizer antes. Então, a próclise é toda vez que o pronome está antes. Mas antes de quem? Antes do verbo. Né? Então, é uma questão de localização, colocação. Onde é que eu vou colocar o pronome? Então, vem a matéria colocação pronominal. Algumas vezes, esse pronome vai estar antes do verbo. Depois eu tenho um fragmento ali, ó, meso, que quer dizer meio. Então eu vou ter muitas vezes o pronome sendo colocado no meio do verbo, tá? No meio do verbo. Vamos entender quando é que isso ocorre, por que é que isso ocorre. Então hoje a gente vai falar dessa quizumba aí, né? Que é interessante. E também da ênclise. Lembra, en é o prefixo grego que quer dizer final. Que inclusive vai dar a palavra em inglês end, que enda, o final, né, o fim. Então, aqui no caso a gente vai falar após, né? Então é toda vez que o pronome estiver após o verbo, tá? Então, a colocação pronominal, ela vai passar por essas três realidades, né? A próclise, a mesóclise e a ênclise, ou seja, quando tem que colocar o pronome átono antes do verbo, o pronome átono no meio do verbo e o pronome átono depois do verbo. Beleza? Na língua portuguesa, a regra geral, já se é que a gente pode dizer isso, ela reza que você deverá colocar o pronome no final, né, após o verbo, né, porque a realização sonora do pronome ela está praticamente toda no verbo, por isso o pronome átono. Então, se a gente quisesse aplicar a regra geral torta e solta, era só sair colocando o pronome no final do verbo e estaria tudo certo, né? Só que não, só que não. A gente só, é um caso curioso, inclusive. A gente só vai poder aplicar a regra geral, que é a ênclise, se não houver nenhum impedimento. E que impedimentos são esses? A mesóclise e a próclise. E a próclise é a primeira delas. Então, gente, primeira análise que você vai fazer. Existe alguma coisa que me obrigue a colocar o pronome antes do verbo? Então, a gente chama isso, gente, de fator de próclise. O que é um fator de próclise? O fator de próclise é quando eu tenho algum elemento, algum fenômeno que me obriga a colocar, um fenômeno linguístico, obviamente, né? Que me obriga a colocar o pronome antes do verbo. A gente vai ver aqui que não são muitos, né? Se você for pegar ali a gramática do Segala, do Celso Cunha, mas o Segala ele é mais exagerado nesse ponto, né? Ele vai ter umas 3, 4 páginas só para falar de próclise, né? Mas na verdade não é tanta coisa assim. Lá porque ele vai especificar um assunto que aqui a gente vai tratar de forma geral e que vai resolver o problema do mesmo jeito. Então o que é um fator de próclise, gente? Um elemento que estando antes do verbo, isso é importantíssimo, tá? O elemento ele tem que estar antes do verbo, ele vai me obrigar a colocar também o pronome antes do verbo. Vamos ver os exemplos logo, para a gente acabar logo com esse escapadinho de mistério para vocês? Vamos lá? Então, primeiro fator de próclise que a gente vai olhar aqui. O adjunto adverbial. Todo adjunto adverbial, se tiver antes do verbo, ele me obriga a colocar o pronome também antes do verbo. Por exemplo, olha a frase: não me convidaram. Olha, não me convidaram, tá? Então veja bem, aqui o que acontece? O não, a
gente já estudou, né, que é uma adjunta adverbial de negação. Na verdade, a gente estudou como advérbio, mas como eu falei para vocês, todo advérbio será uma adjunta adverbial. Lá na sintaxe a gente melhora isso. Então, olha, o não aqui é uma adjunta adverbial. Então não é porque é a palavra não, não. É porque é uma adjunta adverbial. E o não é uma adjunta adverbial. Lá na gramática, você vai ver que ele vai especificar cada tipo de adjunto. Adjunta adverbial de tempo, adjunta adverbial de modo, adjunta adverbial de lugar, adjunta adverbial de condição. Você vai por aí afora, né? Então temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque ali houve apenas uma pormenorização de alguma coisa que, se eu tratar de forma geral, obviamente, sabendo a classificação sintática e morfológica, no caso aqui um advérbio, ou uma adjunta adverbial, que é a mesma coisa, depende apenas do ponto de vista de análise que você está fazendo, você vai ver que ele vai obrigar que o pronome venha para antes do verbo. Então, não fez com que o me, que é um pronome átono, viesse para antes do verbo. Então, aqui eu tenho um fator de próclise. Quem é o fator de próclise aqui? O não, enquanto adjunto adverbial de negação. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que naquela frase, se não tivesse o não, o pronome iria para o final do verbo. É isso, tá? Então, se a frase fosse me convidaram, né? Então você tem que dizer convidaram-me, tá? Então essa seria aí a frase correta. Mas por causa do não, enquanto adjunta adverbial de negação, eu trago o pronome para antes do verbo. Concretizando, né? Realizando o fenômeno que nós chamamos de próclise. Tá bom? Bom, o segundo, a gente vai falar aqui dos pronomes, né? Os pronomes em geral, tá? Eles provocam a próclise, né? Por exemplo, olha, tudo me pertence. Só que não, né, gente? Só que não. Adoraria ter tudo que eu gostaria, mas, enfim, tem que ter juízo, né? Então, tudo me pertence. O tudo aqui é um pronome indefinido, tá? Ele te ama, pronome pessoal, né? Esses pronomes, eles vão fazer com que o pronome também átono venha para frente do verbo, tá? Então aqui o tudo é que atraiu o pronome para frente do verbo. Eu não vou ficar falando muito para não ficar repetitivo, também ficar chato, né? Então fica com a gente aí para você ver se é cansativo, vai até o final porque vale a pena. Depois você reveja, isso aí, essa aula vai estar gravada mesmo, você pode rever para ver se realmente entendeu. Se pintar alguma dúvida, é aquele esqueminha básico, manda um áudio para a gente. O pessoal está aqui, manda áudio, eu estou respondendo sempre na medida do possível, mas é bom saber que o pessoal está acostumando a estudar. Vamos lá, fraqueja não, né? Então, adjunta adverbial, pronomes. Também atraem a próclise. Conjunções. Tá? As conjunções me dizem ou me obrigam a colocar o pronome antes do verbo. Por exemplo, quando se fala é porque precisa. Aqui, ó. Quando se fala é porque precisa. O quando aqui é uma conjunção temporal. Ele exigiu que o pronome viesse para antes do verbo, tá? Quando se fala é porque precisa. Esse se aqui, né, fala-se, ele veio para antes do verbo porque o quando é conjunção temporal. Beleza? Então, até agora a gente viu o adjunto adverbial atrai próclise, os pronomes atraem próclise, as conjunções atraem próclise. Então, nós vamos ter agora um outro tipo de, nas chamadas frases interrogativas. As frases interrogativas, você também trabalha com a próclise. Por exemplo, quem te chamou?
tá? Quem te chamou. Aqui, veja que nessa frase faltou o quê? O ponto de interrogação, né? Olha, quem te chamou? O quem aqui, o te, né, veio para antes do verbo. Inclusive o quem aqui também é pronome, né? O quem aqui é pronome interrogativo. O que então, em tese, dois motivos para atrair essa próclise, né? A presença de um pronome e o fato de a frase estar na interrogativa. Tá bom, pessoas? Há também a próclise na frase exclamativa, tá? Seja ela espanto, admiração, ordem, pedido, né? Então, por exemplo, quando as pessoas falam essa frase aqui, ó, Deus te ajude, né? Deus te ajude, ponto de exclamação. Nessa frase é uma optativa, né? É um desejo, e ela é exclamativa também. Então, toda frase exclamativa, naquele caso, por uma questão de opção, um desejo, né? Uma frase, nós chamamos de frase optativa, a gente acaba também colocando o pronome antes do verbo, tá bom? Então, temos aí os casos de próclise, tá? A gente vai voltar a falar da próclise, gente, lá na colocação, a gente vai voltar a falar de colocação pronominal nos tempos compostos do verbo. Eu vou dar uma reforçadinha nessa matéria depois lá, tá? Então, por quê? Quando temos locução verbal, que são dois verbos, o procedimento às vezes é um pouquinho diferente. Aí eu vou aproveitar para retomar a matéria colocação pronominal, beleza? Vamos deixar combinado assim. Quando a gente for estudar verbo, a gente vai voltar a falar disso aqui, tá? A gente vai ver, inclusive, quando os verbos estão nas formas nominais, se comportam um pouquinho diferente, tá? Mas isso vai ter um determinado momento que eu vou falar para vocês. Lá no verbo é mais fácil, tá bom? Beleza, então essas são as 5 circunstâncias em que vão provocar o que nós chamamos de próclise, tá bom? Eu vou apagar aqui um pouquinho para não ficar muito embolado, porque mesóclise é só 2, né? Só 2 possibilidades. Então eu vou descer aqui um pouquinho para não ficar muito embolado aí, tá? Então, a mesóclise é quando eu tenho o pronome no meio do verbo. A gente vai encontrar a mesóclise em apenas 2 tempos verbais, tá? No futuro do presente, tá ok? E no futuro do pretérito, tá? Então, somente no futuro do presente e no futuro do pretérito a gente vai encontrar a mesóclise. Detalhe, se não houver nada que me obrigue a usar a próclise, tá? A próclise passa na frente da mesóclise. Por isso que eu tenho que saber quais são as regras da próclise. Vamos relembrar aqui? Os adjuntos adverbiais, os pronomes, as conjunções, as interrogativas e as exclamativas, certo? Aí depois, não tem nenhuma delas. Aí o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, aí sim você pode usar a mesóclise. Vamos ver como é que ela funciona? Olha essas 2 frases aqui, ó. Animar-te-ei a sair. Então, eu vou te animar a sair. Então, você poderia falar dessa forma clássica, assim, né? É um negócio bem rebuscado, né? A mesóclise, inclusive, ela é considerada uma linguagem muito técnica, daí caminhando para uma linguagem mais rebuscada. O que é uma linguagem rebuscada? É uma linguagem mais erudita, né? Então, numa redação, por exemplo, o pessoal que vai fazer a ESA aí, né? Numa redação, não é recomendado que se use mesóclise, tá? Lá na faculdade, no texto científico, lá na própria ESA, quando você for fazer algum documento, é claro que por hora isso vai ser necessário, mas porque é um texto técnico. A redação, não.
uma mesóclise na redação é considerado pedantismo, tá? Não é bem visto. Deixe isso aqui, entenda isso aqui para fazer a prova objetiva, tá bom? Então, por que é animar-te-ei? Aqui seria animarei-te, né? Animarei-te. Mas veja bem, como é que eu faço? Eu vou lá, pego o verbo no infinitivo, animar, coloco o pronome e depois o restante da desinência de futuro. Por isso que fica animar-te-ei. O ti está no meio, por isso mesóclise, tá? Vender-se-ia a casa, ou seja, venderia-se a casa. Mas eu não posso falar isso porque é o futuro do pretérito, né? Eu venderia. Olha, como é que eu faço? O verbo no infinitivo, depois você coloca o pronome no meio e depois o restante da desinência modo temporal, tá? Por isso que vai dar vender-se-ia, tá? Então, e se tivesse um não, por exemplo, ali? Aí seria não se venderia. A próclise passa na frente, inclusive se tiver futuros, tá? Não houve nada de próclise, nenhum fator de próclise. O verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu sou obrigado a usar mesóclise. Muita atenção aí, tá bom? A mesóclise só pode acontecer nesses dois casos, tá? No futuro do presente e no futuro do pretérito. Beleza? Não tem fator de próclise, nada que me obrigue a colocar o pronome antes do verbo. Não tem fator de mesóclise, nada que me obrigue a colocar o pronome no meio do verbo. Aí sim eu uso a ênclise, né? Ou seja, aí o pronome vai para depois do verbo, né? Entregaram-me a chave, né? Vende-se, ou vendem-se, vamos falar no plural, né? Vendem-se estas casas, tá? Então, olha, entregaram-me a chave, vendem-se estas casas. E por que são vendem-se? Plural, sujeito está no plural, né? Estas casas, tá? Entregaram-me a chave. Veja, quando começo a frase com verbo, meu amigo, a menos que seja um futuro, aí você tem que usar a ênclise. Repito, começamos a frase com verbo, a menos que seja futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo, aí sim já pode pensar que ali é uma ênclise, ou seja, o pronome vai ser usado no final da frase. Beleza? Então, ó, entregaram-me, não tem nada que me obrigue, pronome depois. Vendem-se, não tem nada que me obrigue a trazer para frente, pronome depois do verbo. Beleza? Se tiver alguma dúvida, reveja. Se a dúvida permanecer, manda um zap que a gente responde para você. Tá certo? Eu vou apagar o quadro agora, hoje ele ficou bem animadinho, nosso quadro hoje ficou carregado, né? Desculpa aí o tamanho. Mas eu quero fazer uma observação a respeito do pronome átomo, tá? Então eu vou apagar para a gente conversar mais a miúdo aqui, beleza? Apagando então, vamos lá, quais são os fenômenos que envolvem a colocação pronominal clássica? Próclise, mesóclise e ênclise. Muito bem, e o que é uma próclise? É o pronome antes do verbo. O que é uma mesóclise? Pronome no meio do verbo. E o que é uma ênclise? O pronome depois do verbo. Eu posso escolher? Não. Tudo é via de regra. Quais são as regras que me obrigam a colocar o pronome antes do verbo? Vamos lá? Adjuntos adverbiais, pronomes, tá? Conjunções interrogativas e exclamativas. Tem mais umas outras duas, mas eu vou falar delas quando eu for estudar a locução verbal. Prometi isso para vocês e vou cumprir. Gente, dá uma olhadinha nessa frase aqui, olha. Te amo. Ou, por exemplo, me espera. Tá? A língua padrão, tá? Isso aqui no recadinho do coração você pode, lá no WhatsApp você pode, tal. Mas a língua padrão, ela impede que você comece uma oração com pronome átono, tá bom? Então,
o te amo, inclusive, nós omitimos o sujeito que já estava lá. A frase, na verdade, era eu te amo. E aqui estava correto, né? Por quê? Por que aqui está correto? Eu é um pronome, ele atrai o pronome átono para frente do verbo, tá? Agora, me espera, te amo, te quero, né? O outro verbo que não seja na primeira pessoa, a gente acabou meio que trazendo esse átono para frente na língua falada, mas é da língua falada apenas. Na língua escrita padrão, a gente não pode usar no início de uma oração o pronome átono. Não se começa orações com pronomes átonos. Guarda isso, porque para que você não tenha problemas lá na frente. Tá certo? Então era esta a observação maior que eu queria fazer com vocês nesse caso. Tá joia, pessoas? Então aqui a gente encerrou os pronomes pessoais, tá? Vamos descer mais um pouquinho? Agora nós vamos falar do pronome possessivo. Vamos lá? Então hoje vai ficar animadinha a coisa, né? A gente vai falar agora do pronome possessivo. Então, o que é o pronome possessivo? Se a gente fosse óbvio, né, para dar as informações, eu não gosto muito de ser medíocre para dar as informações, o conceito ficava fácil, né? O pronome possessivo é aquele que indica posse. Verdade, é verdade. Mas a gente não pode ser tão óbvio assim, né? O pronome possessivo, na verdade, ele indica uma relação de pertença entre os seres e as pessoas do discurso. Pode até falar posse para você entender, né? Então, o pronome possessivo, ele indica posse ou pertença entre os seres e as pessoas do discurso. Beleza? Feito isso, a gente vai ver quais são os pronomes possessivos, né? Então você vai ter aqui pronomes possessivos que podem representar estruturas no singular e pronome possessivo que pode indicar uma estrutura no plural. Eu tenho pronomes de primeira, de segunda e de terceira pessoa, tá? Por exemplo, meu, meus, tá? Minha, minhas, nosso, nossos, nossa, nossas, né? Depois de segunda pessoa, teu, teus, tua, tuas, vosso, vossos, vossa, vossas. Depois de terceira pessoa, seu, seus, sua, suas. E aqui a gente vai repetir, né? Idem, né? E aqui a gente já pode trabalhar com dele, deles e dela, delas, que automaticamente hoje são considerados pronomes possessivos, ainda que eu tenha aí uma locução, né? Na verdade é uma contração da preposição de, mais o pronome pessoal ele, ela. Beleza? Então aqui eu tenho os pronomes possessivos, aqueles que vão indicar posse entre os seres e as pessoas do discurso. Bom, então vamos lá. Tudo que for posse da primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas, meus cadernos, minhas aulas, meu dia, meu material, minha aula. Teu pertence a com quem eu falo, né? A segunda pessoa na relação discursiva é com quem eu falo, no caso aí você. Então vamos lá. Teu caderno, tua aula, tua matéria, teu estudo. E a gente não fala assim, né? Mas a gente deve escrever assim, tá bom? E depois, o seu e sua, que são pronomes de terceira pessoa. Não sou eu quem falo e nem é você com quem eu falo. Então, vamos pensar assim, ó. Eu estou conversando aqui, vamos matar a saudade aqui. Vamos falar do Sr. Luiz lá do curso. Saudade do Sr. Luiz, né? Então, olha, eu estava falando com você, a respeito do Sr. Luiz. Então, olha como é que ficaria isso na língua falada, na língua escrita. Gente, ontem eu estava conversando com o Sr. Luiz à noite e o seu celular tocou. O seu celular é o celular seu, que é com quem eu estou falando? Não, o seu é dele.
Então, olha, eu estava falando com o seu Luiz ontem, com o senhor Luiz ontem, e o celular dele tocou. Então, esse seu aí é sinônimo de dele e dela. Muito cuidado, porque a língua falada, ela trouxe o pronome seu, sua, para a segunda pessoa. Não foi isso que a língua falada fez? Por isso que a gente fala seu dia, né, sua aula, e falando para a pessoa, né, você aponta para a pessoa, olha, isso é seu, né, na verdade, escrevendo isso deveria ser escrito, isso é teu. Mas para a gente é um pouquinho difícil. A gente vai ver que tem uma questão da lei do menor esforço atuando aí, tá? A gente gasta muito mais esforço para pronunciar a consoante T do que a consoante S, tá? Isso acabou interferindo também, não estou falando que foi somente isso, mas isso interferiu também em que a gente substituísse o pronome teu pelo pronome seu. Muito cuidado na língua escrita, porque a língua falada dinâmica é outra. Como é que funciona a língua falada? Primeira pessoa é meu, segunda pessoa é seu, terceira pessoa é dele. Olha como é que a língua falada rearranjou isso, né? Meu caderno, seu caderno e o caderno dele. Cuidado que na hora de escrever vai ter alguma diferençazinha que deve ser considerada. Tá bom, pessoas? Muita atenção, tá? Agora, não sei se vocês estão vendo, né? Tem aqui o nosso, nossa, vosso, vossa. Quando é que eu vou usar o nosso, nossa, vosso, vossa? Primeiro, nosso, nossa, nossos, nossas, vamos usar quando os seres pertencerem a quem fala e mais alguém. Então, por exemplo, esta aula, eu posso dizer que é a nossa aula, os nossos espaços de sexta-feira, né? Por quê? Pertence a mim, que é quem fala, e pertence a você, que é com quem eu falo. Beleza? Então, nosso, nossa, nosso, nossas. E depois o vosso, vossa, vossos, vossas, pertence a você e mais alguém. Você que é a pessoa com quem eu falo, né? Então, ó, os vossos, né? A gente não usa muito o vosso, né, na segunda pessoa porque é considerado uma linguagem muito erudita. Então, a gente vai ver isso muito em oração, né? O vosso, a linguagem bíblica, os devocionários aí, e as orações, elas usam muito a segunda pessoa, o vosso, né, se referindo aí a Deus e a outras entidades espirituais, né, que nós consideramos mais poderosas que a gente, né? Muito mais, né? Então, nosso, nossa, nossos, nossas. Agora, o que é estranho, eu não sei se te chamou a atenção também, aqui eu falei que é singular, mas tem coisa no plural. Eu falei aqui que é plural, mas tem coisa no singular. Vamos entender isso? Quando eu falo em primeira pessoa do singular, é a forma do pronome, ó, meu, minha, só vai poder falar a primeira pessoa do singular. Mas por que pode ser meus? Meus e minhas vai ser por um efeito de concordância. Aquele caráter variável do pronome, que ele tem características adjetivas que vai concordar com o substantivo. Está lembrado? Não, se não está lembrado, eu estou te lembrando agora. Então, por exemplo, minha mesa. Mas e se são duas mesas? São minhas mesas, tá certo? Então, muita atenção com isso, tá? Outra coisa, o caso aí do nosso, né? Nosso dia, nossa aula, mas são nossas decisões. Então, olha, agora nossas foi para o plural para concordar com decisões. Nosso dia ficou no singular porque nosso está concordando com o dia. Tá bom, gente? Atenção então, porque parece que tem uma relação dispara aqui, né? Em que o singular pode estar no plural e o plural pode estar no singular. Quando eu falo singular aqui, é a forma, tá? E quando eu falo no plural também é a forma. Este segundo S, que é exterior à palavra, é por um efeito de concordância. Muita atenção com o seu. O seu pode gerar ambiguidade. Beleza, gente? Então, está estudado o pronome possessivo. Ele é rapidinho, né? Vamos agora para o pronome demonstrativo. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre ele? O que é o pronome demonstrativo, né? Como ele funciona? Também é um pronome que tem aí as suas particularidades, né? A gente vai entender, então, primeiro, por que do nome demonstrativo. Por que do nome demonstrativo? Então, vamos lá. Vamos falar em pronome demonstrativo.
demonstrativo. Demonstra, quase que ficou, né? Pode, quase que poderia, né? Quase. Demonstrativo. O que é um pronome demonstrativo, né? É a palavra demonstrar, se você tira o D da palavra mostra, né? Mostra, que na verdade vai dar a palavra mostra. E quando alguém fala para mim, para você assim, mostra para mim onde ele está. O que essa pessoa quer? Ela quer a localização, não é verdade? Então, o pronome demonstrativo, ele trabalha com a localização, tá? Então, é o lugar, né? Dos seres em relação às pessoas do discurso, tá? Então, ele estabelece uma relação de localização entre os seres e as pessoas do discurso, tá bom? Então, muita atenção para a gente ver como é que funciona isso aqui. Vamos lá? Quais são os pronomes demonstrativos de primeira, de segunda e de terceira pessoa, tá? Eu vou grifar a palavra pessoa para depois você saber de que se trata. Então, pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Este, estes, esta, estas e a invariável isto. De segunda pessoa, esse, esses, essa, essas e a invariável isso. E os pronomes demonstrativos de terceira pessoa? Aquele, aqueles, aquela, aquelas e a invariável aquilo. Tá? Então aqui eu tenho, num primeiro momento, os pronomes demonstrativos, né? Agora, por que este, esta, isto é o pronome de primeira pessoa? Porque ele vai localizar os objetos e seres que estão perto de quem fala. Esta caneta, esta sala, este escritório, este móvel, este quadro. Beleza? Então aqui eu tenho o pronome demonstrativo que se refere aos elementos que estão próximos da primeira pessoa, que é aquela que fala. Beleza? Depois, gente, nós temos o esse, essa e isso para referir-se aos elementos que estão perto da segunda pessoa, que é com quem eu falo. No caso aqui agora, você. Tá? Então, por exemplo, esse celular que está na sua frente, tá? Esse, eu me referindo ao celular que está na sua frente, esse celular, esse caderno, essa caneta, essa blusa, esse cabelo, tá? Então, eu me referindo a você, SSE, tá bom? Depois, eu tenho a possibilidade de me referir a um elemento que não está perto nem de mim e nem de você, tem que estar longe de nós dois. Então, a gente vai usar os pronomes de terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo. Então vamos lá. Aquela caneta que ficou no curso, aquela apostila que ficou no curso, então ela não está nem na minha casa e nem na sua, ela ficou lá no curso, tá? Então aquele, aquela e aquilo vai se referir a elementos que estão longe de nós dois, automaticamente será o nosso assunto, não é isso? A primeira pessoa que fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é o assunto. Beleza, pessoinhas? Bom, então na prática é assim, bonitinho, azulzinho, só que não é fácil, tá? Eu vou trabalhar agora num determinado momento, aproveitar que nós estamos com o tempo ali, como é que fica o pronome demonstrativo no texto, tá? Então eu vou colocar as 5 ocorrências e um exemplo para todo mundo. Bora lá? Vamos falar do pronome demonstrativo no texto, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que fica esse negócio? Pronome, eu vou aproveitar o título, né? E vou escrever assim apertadinho. Miserei de espaço, né? Agora, dentro do texto, tá? Dentro do texto. Então, vamos lá. Eu vou colocar o resumido, o isto, né? O isso e o aquilo, para não ter que ficar escrevendo toda hora, este, esta, isto, tá? Então, o isso vão ser 2 usos, o isso 1 e o aquilo 2 usos, tá?
Vamos lá, o isto. Numa enumeração, né, referindo-se ao mais próximo. Depois, referindo-se a elementos a serem ditos. Isso. Referindo-se a elementos já citados, tá? Numa enumeração, o aquilo. Numa enumeração, referindo-se ao mais distante e referindo-se, sozinho, sem nada assim, né? Referindo-se a elementos, aquele é sempre elementos distantes, tá? A elementos distantes. Gente, aqui está um resumão básico, né? A letra está um pouquinho apertada, mas é porque precisa caber, tá? Então, isto, isso, aquilo no texto. Vou dar agora um exemplo com todo mundo, tá? Vamos ver aqui como é que ficou esse negócio. Ó, Jonas e Pedro fizeram a prova, tá? Este passou, eu vou usar numeral para ganhar tempo, tá? Este passou em primeiro, ponto. Aquele em segundo. Esses candidatos foram aprovados naquele tempo em que se aprovava por causa disto, dois pontos, estudo. Olha aí, o exemplo ficou gigante, pequenininho, é um gigante pequenininho. Espero que esteja dando para você ler, tá? Se não conseguir, manda a conta pro oftalmologista lá pro papiro. Só hoje, brincadeirinha. Vamos lá então. Jonas e Pedro fizeram a prova, este passou em primeiro, aquele em segundo. Esses candidatos foram aprovados naquele tempo em que se aprovava por causa disto. Vamos ver como é que funciona esse negócio? Vamos lá então. Pedro e Jonas. Então, Jonas e Pedro, né? Eu tenho enumeração. Fizeram a prova. Este passou em primeiro. Quem que é este? Olha, eu estou aqui, ó, numa enumeração referindo-se ao mais próximo. Então aqui seria a letra A. Este aqui é o caso da letra A. Quem é que passou em primeiro? Quem é que está mais próximo? O Pedro. Mais próximo do pronome. Beleza? Este passou em primeiro. Aquele em segundo. Jonas e Pedro. Não é uma enumeração? Tem. Esse aquele aqui se refere a quem? Ele se refere ao Jonas. Tá? Então aqui seria a letra B. Tá? Então esse aqui seria o meu B. Tá bom? B. Depois eu tenho esses candidatos. Que esses candidatos são esses? Os dois candidatos, aqueles que eu já citei, né? Então seria aqui a letra C, tá? C. Esses candidatos foram aprovados naquele tempo. Olha, eu sei que tempo que é. Não, é um tempo remoto, né? Então aqui pra gente vai ser a letra D, referindo-se a elementos distantes. É a letra D aqui, ó. E, por último, em que se aprovava por causa disto. Você só vai usar o disto para elementos a serem ditos, né? Então aqui seria
seria a letra E, tá? É aqui para a gente entender como é que ficou o nosso quadro, tá? Então, olha, este, numa enumeração para se referir ao mais próximo, Pedro. Aquele, numa enumeração para referir-se ao mais distante, Jonas. Esses, referindo aos elementos já ditos, SS. Vou falar daqui a pouco o macete. Naquele tempo, elementos distantes, né? Letra D, em que se aprovava por causa disto. Você vai usar o disto se o elemento for usado logo, for explicitado logo em seguida. E qual foi o motivo da aprovação? Estudo. Por isso que a letra E aqui, tá? Ficou ali em cima fora de ordem, mas o importante é você ver a associação do exemplo. Numa redação, essa associação aqui é muito bem-vinda, tá? O Brasil e o Chile fazem parte da América do Sul. Este é menor, aquele é maior. Quem que é menor? Eu falei Brasil e Chile. Chile é menor, Brasil é o maior. Isso aí numa redação é muito bem-vindo. O pessoal da banca gosta de escutar um negócio desse. Beleza? Então, aqui eu tenho um uso do pronome demonstrativo no texto. Ficou apertadinho, eu juro que é a última vez que eu faço o quarto apertadinho assim. Vou fazer maior da próxima vez, tá bom? Vamos agora, eu quero só passar o macete do isso e disso, isso e isto. Quando é que eu uso isso? Quando é que eu uso isto? Por exemplo, lá na conclusão, o pessoal fica na dúvida, né? É diante disso ou diante disto? Vamos dar uma olhadinha nisso agora para a gente fechar esse assunto? Vamos lá então, vamos apagar para ver como é que fica. Apagou para ver como é que fica, né? Vamos apagando aqui então, vamos apagando. Vamos lá, gente. Hoje é sexta-feira, a turma animada, né? Vamos lá. Sempre bom. A turma ainda está ficando em casa. A coisa ainda vai estender mais um bocadinho. Mas eu só peço que você não perca o pique, tá? Repito, você que está aguentando o tranco conosco aí no papiro, vai ter surpresa daqui a pouquinho. Aguarde e verá, tá bom? Confie. Bom demais. Então vamos lá, gente. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar o SS, tá? Porque é a forma invariável. E isto, tá? Aqui tem um macete interessante. Eu vou colocar maior para você ver como é que tem um negócio aqui que pode nos ajudar bastante, tá? Quando é que eu vou usar o isso e quando é que eu vou usar o isto, tá? Gente, seguinte, eu falei que você vai usar essa, isso para coisas já ditas, né? Por quê? Você escreve passado com 2 S's, né? Aí, ó, macetão do macetão. É nozes. SS. Então, isso, por isso que na redação, você às vezes vai fazer uma retomada na conclusão, você vai usar uma conclusão que chama de conclusão por retomada, que você fala assim, diante disso, tá? Diante disso quer dizer o quê? Diante do que já foi dito, diante das coisas que eu já afirmei no desenvolvimento. Beleza? Agora, e o isto? A gente vai usar para o futuro. Aí tem um T aqui, não tem? Então, esse T é porque a palavra futuro também tem T. Sei lá, essa hora qualquer coisa é bem-vinda para ajudar a guardar, tá? Então, nesse caso, lembre-se, tá? Futuro escreve com T de isto. Você vai usar este, esta, isto para elementos a serem ditos, tá? Coisas que vão ser faladas ainda, tá bom? No estudo mais apurado, não sei se vocês já ouviram falar de catafórico e anafórico, catáfora e anáfora, né? Anafórico é o elemento que se refere ao que já foi dito. No caso, então, o pronome esse, essa, isso é um elemento anafórico. E catafórico é aquilo que vai se referir ao que já foi dito. Olha, catáfora também escreve com T de futuro. Você não vai errar isso nunca mais na sua vida. Em que alternativa o pronome é catafórico? O que é isso? É aquilo que se refere a alguma coisa que vai ser dita logo em seguida? Em que elemento, em que alternativa o pronome funciona como elemento anafórico? É aquilo que já foi dito e ele está retomando, tá? Então, SS passado. Diante disso, coisa que já passou. Diante disto, coisa que ainda vem. Beleza? Fica aí o macetão para ajudar você a guardar.
Beleza, gente? Bom, eu estou agora numa dúvida, né? Acho que dá tempo de eu falar. Eu vou falar aqui do pronome interrogativo, tá? Vai dar tempo. Vou apertar nessa aula aí que vai caber, né? Aula pra caramba, hoje foi coisa pra caramba, né? Falamos de colocação pronominal clássica, falamos de pronome possessivo, falamos de pronome demonstrativo. Rapaz, bora! Vamos acabar mais um aqui agora, né? Então vamos falar agora de pronome interrogativo. Então, primeira coisa, esse é fácil, né? Quando é que é usado o pronome interrogativo? É toda vez que você vai fazer uma pergunta, né? Então, você vai perguntar, você pode perguntar assim, que dia é hoje? Né? Quem chegou? Qual o seu nome? Né? Onde você mora? Como você vai? Quanto custa isso? Né? Então, veja que todas essas expressões, elas podem compor uma estrutura chamada estrutura interrogativa, tá? Então, tendo essa estrutura lá, você tem um pronome interrogativo, tá bom? Na língua portuguesa, a interrogativa pode ser de forma indireta ou a interrogativa pode ser de forma direta. A indireta é quando você faz uma pergunta de uma forma mais subjetiva. Por exemplo, queria saber que horas são. Ponto. E a direta? Que horas são? Interrogação. Beleza, gente? Então, olha, indireta. Queria saber que horas são. Esse que aqui não é pronome interrogativo. Ele, na verdade, é uma conjunção integrante. E veja bem que aqui você faz, é tipo um comentário, né? Queria saber que horas são. Aí o brasileiro é sempre muito solícito, vai dizer, ó, são 6h22, né? 6h22. Então, beleza, aí você fala um brincadão. Ou você pode também ser direto, né? Que horas são? Aí, por gentileza, é sempre bom colocar um sinalzinho de educação. Agradecer, pedir por favor, é sempre um sinal de educação. Você nunca perde por fazer isso, né? Então, que horas são? Aí a pessoa vai gentilmente responder, são 6h23. Beleza? Então, os pronomes interrogativos são apenas estes 6. Alguns até fazem uma divisão, né? Interrogativas clássicas ou interrogativas essenciais e interrogativos acidentais. Porque, etimologicamente, esses pronomes aqui foram se tornando pronomes interrogativos. Isso já no latim, tá? E o que, quem, qual sempre foram pronomes interrogativos, então, por isso que eles são chamados de pronomes interrogativos essenciais. Isso não é cobrado em prova, não, tá? É só mesmo a título de curiosidade. Tá bom, gente? Beleza? Vou fazer uma retomada aí, falta 5 minutinhos. Eu tenho que acabar antes para o sistema não cortar, porque a aula acaba com uma hora cravada, né? Então vamos lá. Vimos hoje colocação pronominal clássica. Quais são elas? Próclise, mesóclise e ênclise. Gente, quais são os fatores de próclise? Vamos lá? Adjunto adverbial, me obriga a colocar pronome antes do verbo. Pronome, conjunção, frases interrogativas, frases exclamativas, tá? Depois, mesóclise, futuro do presente, futuro do pretérito. Muito bem. Depois, se nada disso foi impedido, aí você foi impedimento, você pode usar uma ênclise, né? Aluga-se esta sala, beleza? Depois a gente viu o pronome possessivo, aquele que indica posse, meu, minha, seu, sua, teu, tua, lembra? Cuidado com seu e teu, tá? Teu é pronome de segunda pessoa, seu pronome de terceira, tá? Depois o pronome demonstrativo, né? Este, esta, isto, perto de quem fala, esse, essa, isso, perto de com quem eu falo, aquele, aquela e aquilo. Próximo de nós dois? Não, aquele, aquela e aquilo tem que estar longe de nós dois. Beleza? E agora, o pronome interrogativo, que é aquele que é usado para fazer perguntas. E tenho dito, tá? Depois eu vou liberar mais alguns exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, fotografa, manda pra gente. Continue com a gente, principalmente se você está pensando em desanimar aí. Galera, não desanima não, vamos lá. E quem segurar a onda aí vai ter uma surpresa boa aí, tá? Vai ter uma notícia boa aí, que é o que você está precisando, na verdade. Papeiro também pensando em você. Aguarde e confie.
Ótimo final de semana para vocês. Sexta-feira, dia 24, a gente volta a se falar. Até lá, se Deus quiser.